você quiser ser forte, tenha fé no Salvador. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. A vitória é de quem coloca fé no Salvador. Jesus Cristo abre as portas e o laço ele corta, dá espaço pra você voar. A vitória é do povo que coloca Deus na frente. A vitória é de quem na realidade é bom crente. Você é crente de fé, um vitorioso é muito mais que vencedor. Querem lutar sozinho, mas caem sobre as pedras no caminho. Pois quem não pede ajuda ao Senhor não tem forças pra vencer. Mas se você confia no Senhor, você pode gritar que é vencedor. Com Deus os que são fracos ficam fortes. Se você quiser ser forte, tenha fé no Salvador. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. A vitória é de quem coloca fé no Salvador. Jesus Cristo abre as portas e o laço ele corta, dá espaço pra você voar. A vitória é do povo que coloca Deus na frente. A vitória é de quem na realidade é bom crente. Você é crente de fé, um vitorioso é muito mais que vencedor. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. A vitória é de quem coloca fé no Salvador. Jesus Cristo abre as portas e o laço ele corta, dá espaço pra você voar. A vitória é do povo que coloca Deus na frente. A vitória é de quem na realidade é bom crente. Você é crente de fé, um vitorioso é muito mais que vencedor. Você é crente de fé, um vitorioso é muito mais que vencedor. Muito bom dia, meu povo, são 11 horas 19 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui com o programa Na Ordem do Dia, esse sabadão abençoado, desta feita, recebendo uma das grandes lideranças da nossa cidade, Várzea Paulista, meu amigo, pastor Franklin. Bom dia, meu líder, bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amigo Wesley Campos, é uma alegria poder compartilhar esse espaço, que eu creio que vai ser de edificação para todos que estarão aí acompanhando essa programação. É uma honra para mim estar aqui junto com você. Maravilha. Pessoal que está nos assistindo, um abraço ao irmão Samuel Félix, a irmã Luciana Félix, Deus abençoe. Todos que nesse momento quiserem compartilhar, você que está recebendo aí pelo WhatsApp, muitas pessoas já estão recebendo nesse momento pela linha de transmissão. Não esqueça de mandar nos grupos, aí já vai mandando no grupo da igreja, manda nos grupos de amigos, tá certo? E com certeza, esses momentos que passaremos aqui com o meu amigo pastor Frank, nesse bate-papo gostoso, será de grande valia. Meu amigo, que bom te receber aqui, viu, pastor? Eu que agradeço. Pastor Franklin, casado, fala um pouco da sua família aí, pastor. Sou casado, bem casado, Graças com uma serva de Deus abençoada chamada Márcia, descendente de lituânios. Rapaz, que bênção. Personalidade forte, mas é uma bênção, uma mulher de Deus, uma mulher que é aquela companheira mesmo, aquela auxiliadora, ajudadora, está sempre com a gente, fazendo a obra de Deus também. Tenho duas filhas, a mais velha se chama Larissa,
e que já me deu 2 netos. Rapaz. Uma neta e um neto recém-chegado de 5 meses, mas que parece que já tem 1 ano, pelo tamanho do garoto. Rapaz, então você está maravilhado com o netinho. Eu tô, como se diz, o vô babão. Eita, isso é coisa boa. E tem a outra mais nova, que é uma benção também, inclusive, mora lá perto de ti lá. E a mais nova chama-se Laís, que é uma benção de Deus A também. caçulinha. A caçulinha. Isso é coisa boa, hein? Isso é coisa de Deus. Você tem 2 meninas. 2 meninas. E agora veio o pequenininho, porque eu brincava assim, Wesley. Eu brincava assim. Às vezes eu brincava na igreja ou em conversas particulares com amigos. Eu dizia assim, que eu fazia parte da minoria oprimida daquela casa. Mas agora chegou um para reforçar o time. Para dar uma reforçada. Isso é coisa boa. Pastor, ministerialmente, tu está pastoreando, está auxiliando, ajudando com o ministério. Fala um pouco da igreja. Eu estou como pastor auxiliar na primeira igreja Batista Betel, em Várzea Paulista. Quero até mandar um abraço para o nosso pastor Neri Matatias Martins. Um beijo no coração, meu pastor. E a gente está lá ajudando ele. Estamos lá auxiliando ele na obra lá. Tem outros obreiros também. E estamos felizes, cooperando com o pastor Neri ali, na obra de Deus. Estamos ali, trabalhando. Isso é coisa boa. Um abraço ao meu amigo pastor Neri. Eu já tive a honra de estar na igreja ali, onde o pastor Franco congrega com o pastor Neri. Uma igreja abençoada, uma das igrejas históricas da nossa cidade, uma igreja respeitadíssima. Pastor Neri é um grande homem de Deus, uma liderança abençoada, uma igreja muito boa, né, pastor? Muito boa. Muito boa, uma igreja que tem sido bênção na nossa vida, que a gente tem podido compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, mas a gente mais recebe do que dá, essa que é a verdade. Então nós temos sido mais abençoados do que abençoada a igreja. Isso é um privilégio. Isso é coisa boa. Igreja Batista Betel, vocês que passam aí em Várzea Paulista e vê ali próximo ali ao Banco do Bradesco, aquela igreja, é uma das primeiras igrejas, né, pastor? É a primeira igreja evangélica de Várzea Paulista. Que coisa boa. É a primeira igreja. E depois veio a Assembleia de Deus, né? Sim. Mas veio quase junto. Mas a primeira igreja Batista Betel de Várzea Paulista é a primeira igreja evangélica. Rapaz, é uma igreja que faz parte, é um patrimônio da nossa cidade. É um patrimônio. Liderada pelo pastor Neri, uma equipe de pastores, de homens de Deus ali, né, naquele lugar. E a Batista também tem uma igreja lá no Jardim Paulista, né? Isso, nós temos a congregação no Jardim Paulista, que é presidida pelo pastor Moisés, e temos também a igreja em Campo Limpo, no Parque Internacional, que é pastoreada pelo pastor Carlos Roberto. Temos essas 2 congregações. Isso é coisa boa demais. Inclusive a igreja de Campo Limpo, eu participei da fundação da igreja lá, do começo da igreja. Fiquei 3 anos lá na igreja, depois, mais tarde, veio o pastor Carlos Roberto, e está lá até hoje, já faz mais de 15 anos, 16 anos por aí. Que maravilha. Pastor, o senhor está no Evangelho já de berço, se converteu mais tarde, fala um pouco aí da sua chegada ao Evangelho de Cristo. Não, eu não tive o privilégio de vir de berço evangélico, cristão. Eu me converti bem mais tarde, com 20 e poucos anos, não me lembro agora com certeza quantos anos, com precisão, mas já estamos aí no Evangelho há 30 anos. 30 Estou com 53, 23 anos. Bem jovem. Veio relativamente jovem. Estou com 53 anos, há 30 no Evangelho, então aí com 23 anos, deu para fazer o cálculo aqui. Então, o senhor acompanhou essas mudanças, nós somos, né, eu estou com 46, nós somos do século passado. Isso. Não é verdade? Então nós acompanhamos, e eu quero que o senhor fale ao nosso povo aí, quais foram as mudanças que você percebeu ao longo, daqui a pouco nós vamos entrar na questão do livro, está aqui para fazer mais um lançamento aí, online, aqui vai ser, isso é coisa boa, que o senhor acompanhou ao longo desses anos na igreja. O que você tem a dizer?
A igreja, se por um lado ela se expandiu e teve essa característica de o evangelho propagar muito, por outro lado, eu tenho a certeza que nós deixamos de valorizar alguns princípios. Eu creio que, se por um lado nós conseguimos expandir o evangelho de forma assim maior, com mais abertura, por outro lado, nós deixamos de segurar alguns princípios, alguns valores que fazem parte da nossa fé. Isso é importante. Nós não podemos negociar alguns princípios. E olhando no ambiente evangélico, no geral, a gente consegue perceber um pouco disso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso também. Eu tenho esse mesmo pensamento. Ou seja, isso são, nós chamamos de as dores do crescimento. Esse seu pensamento a igreja cresceu de forma vertiginosa, isso. De forma assustadora, né, pastor? Sim. E consequentemente, acabou entrando, mesmo que inconsciente, ou em alguns casos conscientemente, sim. Alguns, o que o senhor está me dizendo aí, de forma bem simples, um pano de fundo, que entrou alguns lobos devoradores, né? Sim, infelizmente, alguns se aproveitam da situação para lucrar, é lógico, né? Nós sabemos que alguns se aproveitam da situação, outros, ingenuamente, até mesmo por conta de falta de formação ou falta de informação, alguns conscientes e outros inconscientemente. Mas, louvado seja o Senhor, que o Evangelho, apesar das dores do crescimento, o Evangelho tem se expandido e alcançado muitas almas. Como disse Paulo, o que importa é que o Evangelho seja pregado, que Cristo seja pregado. Isso é coisa boa. Pastor, está sempre pregando nas igrejas? Sim, nós temos recebido o convite, agora um pouco mais, por conta do livro. Nós temos recebido convites para ministrar. A gente já fazia esse trabalho de estar pregando, colaborando com outros ministérios, várias denominações. Tenho muitos amigos em outras denominações. E agora um pouco mais por conta do livro, divulgando o livro. Então, nós temos trabalhado um pouco mais agora. Já vamos falar, dá licença aqui, pastor. Nós temos aqui em mãos esse importante compêndio, olha só, pastor Franklin, o sermão de Jesus na montanha. Olha só, o sermão de Jesus na montanha. E nós vamos hoje aqui bater um papo com o nosso companheiro para falar a respeito desta maravilha que é esse livro. Pastor, como veio em mente a ideia de escrever um livro? Na verdade, eu sempre gostei da escrita e da leitura. A escrita e a leitura sempre fez parte da minha vida, até mesmo antes da minha conversão. Sempre gostei, influenciado muito pelo meu pai. Meu pai, apesar de uma pessoa simples, de não ter muito estudo, era uma pessoa que lia muito. E o meu tio também. Meu tio era uma pessoa de uma inteligência ímpar. Meu tio era uma pessoa que lia muito. Então eu fui bem influenciado por eles em relação a isso, em relação à leitura, em relação à escrita. E quando eu conversava com o meu pai e com o meu tio, eu prestava muita atenção nos termos, nas terminologias que eles usavam. Eles, apesar da pouca cultura que eles tinham assim um vernáculo muito sofisticado, muito elaborado, e isso me chamava a atenção. E nas conversas mesmo, o nível cultural, embora eles não tivessem um estudo formal, eles tinham um conhecimento, uma experiência autodidata. Eles eram autodidatas, eles buscavam muito isso. Então eu fui muito influenciado pelo meu pai e pelo meu tio. Eles me influenciaram demais a respeito disso. E em relação ao livro, eu sempre, como eu disse, eu sempre gostei de escrever. Então eu já vinha escrevendo há um bom tempo. Eu tenho um blog simples,
que eu já escrevo há algum tempo, já tive outro blog antes desse, em que eu já escrevia, e depois vim com esse outro blog, que inclusive está aí como informação no livro. E nesse blog eu tenho alguns textos, algumas séries que eu comecei a escrever. Inclusive o Sermão de Jesus na Montanha, ele foi uma série, ele surgiu dessa série. Eu reuni os textos que estavam no meu blog e reuni eles nesse livro. Então o livro ele surge como uma reunião desses textos. Mas na verdade, a intenção de publicar o livro, a intenção da publicação, ela veio de um desejo no coração de ajudar a obra missionária. Nós conhecemos um missionário que está em Guiné-Bissau, o missionário Marcelo Oliveira Whitman. Inclusive, eu mando um beijo no coração para o missionário Marcelo Whitman. Um grande beijo no seu coração, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue te usando poderosamente aí. E em conversas com esse missionário e querendo ajudar a obra missionária de uma forma mais consistente, de uma forma mais expressiva, surgiu a ideia de publicar o livro. Olha que bacana, pastor. A ideia de publicar o livro surgiu desse desejo. Todos os recursos que têm entrado através os valores que o senhor tem recebido, vai diretamente para a obra missionária. Olha só, pessoal, a importância disso para você ter além de ser uma obra, né? Já comecei a folhear esse livro aqui. Importantíssima para o seu conhecimento, seu elevo espiritual. Você, de uma forma mesmo que seja indiretamente para você, mas de uma forma direta, já vai estar investindo na obra missionária. Sim, com certeza. Isso é importante, pastor. Então, não esqueça aí você, logo no final nós vamos dar aí os contatos para você estar adquirindo este livro. Pastor Franklin vai estar em várias igrejas ali da nossa região. Se você for desta região aí, de Várzea Paulista, Campo Limpo, Jundiaí, enfim, ele vai estar em várias igrejas, até fora desta região. É importante que você não deixe de ter na sua biblioteca um livro com essa envergadura, com esse calibre, o Sermão de Jesus na Montanha. Como diz um teólogo que eu admiro muito, um teólogo batista chamado Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, muito conhecido, ele diz assim: você não pode passar desta vida sem ler esse livro. Rapaz, tem coisas que é só com Jesus. Só com Jesus. Camarada ir numa montanha pregar a palavra. Que coisa boa. Vou precisar aqui, pastor, só na introdução a gente já começa a pregar, né? Assim, com certeza. Alguns querem ir em ginásios, outros. É importante estar num ginásio, num hotel, sim, numa conferência, né? Sim. Mas Jesus, eu acho muito importante que Jesus pregou o Sermão do Monte para milhares para uma multidão, nós não sabemos exatamente a quantidade, né? Mas para uma quantidade hoje que seria um super e um mega congresso. Sim. Vamos dizer assim. Uhum. Mas é o mesmo Jesus que pregou para uma multidão como essa que tu relata aqui no Sermão do Monte, mas é o mesmo Jesus que prega para uma pessoa só na beira de um poço. Olha que interessante, né? É verdade. Pastor, um assunto vai linkando um outro assunto. Eu sei que é um assunto polêmico. O senhor responde se você quiser, também não precisa responder. Me reserva o direito de não responder. Eu te reservo esse direito, não tem problema. O que o senhor vê aí a respeito de alguns companheiros de ministério que fica escolhendo igreja para estar pregando, e sendo que Jesus não escolheu lugar? Eu estou falando isso, nós estamos no assunto, pessoal. Jesus não escolheu lugar e pregou numa montanha. Não, eu fico totalmente à vontade para responder essa pergunta, porque é necessário, ela é uma pergunta necessária. Eu já tive a oportunidade de pregar em congressos,
e igrejas numerosas, de mais e milhares de pessoas. Mas como você falou, Jesus pregou para uma multidão, mas ele priorizava o relacionamento pessoal. Ele pregou para uma mulher na beira do poço. Na beira do poço. Então principalmente nós, obreiros, nós temos que ter essa consciência e essa humildade de não escolher aonde iremos, para quem pregaremos. Uma alma para o Senhor é importante. Uma alma para o Senhor chama a sua atenção. Ele para tudo que ele está fazendo. Ele parou para conversar com a mulher samaritana. Então, é lamentável, eu acho lamentável nós como obreiros, ficarmos escolhendo as multidões. Sou um pouco como vaidade, né? Exatamente. Vaidade. Ego, né? Ego, falta de humildade. Nós temos que ter a consciência de pregar para multidões, mas nós temos que ter a humildade e nos sentir honrados como ministros de Deus de pregar para uma pessoa, porque essa pessoa é a oportunidade que o Senhor está nos dando de falar do Evangelho para ela. Coisa boa. Nós vamos para um rápido intervalo, e daqui a pouco nós vamos falar de alguns detalhes deste livro. Vamos tomar uma água. Você vai ouvir agora, nós vamos para o comercial e vai ouvir um louvor, né? E nós vamos estar. Antes disso, eu quero mandar um abraço para a irmã Marta Cardoso. Alô, irmã Marta, um grande abraço. Quero mandar um abraço também para minha esposa. Alô, irmã Cristiane. Alô, Wesley Júnior. Alô, Isaac. Grande abraço também para a irmã Laura. Um abraço, pastor Franco. Eu quero mandar também para o pastor Moisés. Pastor Moisés. Nosso companheiro. Pastor Moisés, um beijo no teu coração, pastor Moisés. Bênção de Deus, companheirão nosso, né? Exato. Em breve ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui conosco. Mas nós vamos com o louvor, com o nosso intervalo, e já voltamos para nós esmiuçarmos aqui algumas questões interessantes nesse livro. Vamos lá. São muitos os que lutam para vencer. Ninguém na realidade quer perder, mas sempre tem aquele que nas lutas enfraquecem na disputa e não conseguem chegar lá. Tem muitos que querem lutar sozinho, mas caem sobre as pedras no caminho. Pois quem não pede ajuda ao Senhor não tem forças pra vencer. Mas se você confia no Senhor, você pode gritar que é um vencedor. Com Deus os que são fracos ficam fortes. Se você quiser ser forte, tenha fé no Salvador. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. A vitória é de quem coloca a fé no Salvador. Jesus Cristo abre as portas e o laço ele corta, dá espaço pra você voar. A vitória é do povo que coloca Deus na frente. A vitória é de quem na realidade é bom crente. Você é crente de fé, um vitorioso é muito mais que vencedor. Querem lutar sozinho, mas caem sobre as pedras no caminho. Pois quem não pede ajuda ao Senhor não tem forças pra vencer. Mas se você confia no Senhor, você pode gritar e é vencedor. Com Deus os que são fracos ficam fortes. Se você quiser ser forte, tenha fé no Salvador. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. A vitória é de quem coloca a fé no Salvador.
Jesus Cristo abre as portas e o laço ele corta, dá espaço pra você voar. A vitória é do povo que coloca Deus na frente. A vitória é de quem na realidade é bom crente. Você é crente de fé, o vitorioso é muito mais que vencedor. A vitória é daqueles que confiam no Senhor. A vitória é de quem coloca fé no Salvador. Jesus Cristo abre as portas e o laço ele corta, dá espaço pra você voar. A vitória é do povo que coloca Deus na frente. A vitória é de quem na realidade é bom crente. Você é crente de fé, o vitorioso é muito mais que vencedor. Você é crente de fé, o vitorioso é muito mais que vencedor. É isso aí, que coisa boa. Um abraço a todos que estão conosco. Um abraço à irmã Sara Regina. Um abraço também para o meu amigo André. Ô, meu grande. Um abraço, companheirão. André, você precisa vir aqui, viu? Você mais a Sara está aqui comigo nesse estúdio aqui, que é uma bênção. A Sara falando das crianças, falando do seu ministério, isso é coisa boa. Já está convidada, Sara, já está convidada, André, para estar conosco aqui no programa Na Ordem do Dia. Pastor, cadê o livro? Daqui a pouco a gente acha o livro aqui. Ô, pastor, me diz uma coisa. Como que foi para o senhor, a cada ponto importante, a cada, vamos dizer assim, frase que o senhor escrevia nesse livro, como é que foi essa experiência? Como eu disse para você, a gente já estava acostumado a escrever, sempre foi algo que esteve no nosso coração. Só que uma coisa é você escrever num blog, outra coisa é você publicar um livro. Eu já comentei com algumas pessoas, e já escrevi até mesmo em alguns textos, que foi um trabalho de oração, primeiro, sempre buscando ao Senhor, a direção do Senhor, que Ele me desse a sua direção para escrever algo que edificasse o corpo de Cristo e abençoasse a obra missionária. A escrita de um livro, porque na verdade ela foi uma série que se transformou num livro, ela é como uma gestação, ela traz as suas dores, e não é tão fácil, não é tão simples, envolve renúncia, você tem que investir o seu tempo, muitas vezes você tem que sacrificar alguns prazeres, você sacrifica até mesmo algum tempo com a família. Exatamente. Porque muitos momentos em que a minha família, dentro do mesmo lar, estão lá eles em comunhão, entre eles, eu estou lá, reservado no meu canto, no meu escritório, escrevendo o livro. Então isso exige renúncia, dá trabalho. Esse livro, por exemplo, ele levou 10 meses. 10 meses. É lógico que eu não fiquei o dia inteiro me dedicando ao livro, mas eu tirava aí umas 4 horas, pelo menos, por dia, porque eu sou muito sistemático, muito meticuloso. Então eu revisava. Eu estou vendo aqui que você aborda as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados. Cada capítulo, né, reservado aqui alguns pontos muito interessantes. Sim. Os misericordiosos. Pessoal, é muito bom. Então, eu recomendo. Tá tudo aqui nesse. É um livro muito bacana mesmo, que vale a pena. Tem questões aqui polêmicas, isso é muito, muito. E o pastor Franklin aborda com muito critério todos esses assuntos. Então não deixa de adquirir, você aí, ó,
o sermão de Jesus na montanha. Pastor, para nós entrarmos na nossa reta final do nosso programa, apenas repetindo, todos os recursos são usados para obra missionária. Sim, eu quero fazer questão de pontuar isso de uma maneira muito clara. Eu creio que o obreiro ele é digno do seu salário, isso é indiscutível, as Escrituras deixam esse tema muito claro. Então não tenho nenhuma dificuldade de aceitar essa questão. Só que eu me propus diante de Deus que todos os recursos arrecadados com esse livro, eles serão destinados 100% à obra missionária. Por quê? Porque, como eu já disse, eu tinha vontade de ajudar a obra missionária, em específico essa obra missionária em Guiné-Bissau, de uma forma mais consistente, mais densa. Então Deus me deu essa graça. Deus me deu a graça de irmãos me abençoarem e ofertarem os recursos para a publicação do livro. Então, nada mais justo de, assim como eu recebi, de assim como eu fui abençoado, eu também abençoar de forma integral. E não só esse. Deus tem abençoado, já levantou irmãos para abençoar a publicação de outros livros que eu já tenho pronto também. Olha que bom. Então, isso aqui é o primeiro de muitos que virão aí. Pastor, deixa para a gente aí, inclusive vou pedir para o nosso produtor colocar aí, o seu telefone de contato e nós podemos falar o valor, né, pastor? Podemos. Isso. Podemos. Pode falar já o zap aí, pastor, o telefone, por gentileza. Sim, para aqueles que quiserem adquirir o livro, eu digo sempre o seguinte: você não vai estar comprando um livro, você vai estar investindo na obra missionária. É um investimento. Missionária. Exatamente. É um investimento. Você estará investindo na obra missionária. Tira da sua mente aquele conceito de comprar um livro. Você vai estar investindo na obra missionária. O valor é R$ 35,00. É um valor que está dentro da média, Isso. pelo conteúdo. Sim. Né, pelo conteúdo. Se eu fosse fazer o livro num conceito normal, numa configuração normal, inclusive em relação a tamanho de letra, de fonte, o livro iria dar o dobro. Sim. De páginas. Não, o livro não é tão... livros são caros, né? São caros. Então eu resolvi baratear o custo, fiz uma fonte menor, menos páginas, para atender o objetivo que é abençoar a obra missionária. Porque senão fica difícil de vender também, né? Claro. O Brasil é um país difícil de você viver de livro. Exatamente. Creio que muitos poucos vivem de livro no Brasil. Até mesmo na América está difícil de viver de livro. Eu vi uma reportagem esse dia, um comentário, na verdade, de um pastor norte-americano, um pastor conhecidíssimo. E ele estava comemorando na América a venda de 100 mil cópias. Na América, nós estamos falando dos Estados Unidos, de Estados Unidos. Ele estava comemorando a venda de 100 mil cópias apenas num país cristão. No tempo da áureos do CD, né, víamos aí os grandes nomes com milhões de cópias de CDs. Então, entre você ler e ouvir música, a aptidão para ouvir música é maior, né? Sim. Por isso que a venda, né, na questão de música é maior do que muitas das vezes a pessoa parar para ler um livro e tal. Mas tem muita gente que gosta de ler. Sim, com certeza. Ele não está disponível em e-book, somente em livro físico. É esse valor mais o frete. Para aqueles que quiserem adquirir o livro, o meu WhatsApp é 98974 3005 11 98974 3005, ou então pelo e-mail franklinrosa.sp@gmail.com, franklinrosa.sp@gmail.com.
Eu espero contar com a colaboração, com o carinho de cada um de você que nos acompanha agora nessa programação, adquirindo o livro, porque você vai estar não comprando o livro do pastor Franklin, você vai estar contribuindo com a obra missionária. É isso que eu quero que você tenha no teu coração. Eu vou estar investindo na obra missionária. Vamos lá, pastor. Confere 11 98 74 30 05. Exato. Olha só. Esse é o número da bênção. Esse é o número da bênção, tá certo? Então, deixa eu já fazer novamente aqui. Não esqueça de adquirir esse importante tesouro escrito aqui, é escrito pelo meu amigo Franklin Rosa, o Sermão de Jesus na Montanha, tá certo? Se você quiser adquirir, tá aí o contato, tá aí na tela, adquira. E também tem o meu WhatsApp, a gente fala com ele também, é bênção, e adquira eu aprovo, recomendo a leitura desse tesouro, o Sermão de Jesus na Montanha. Amém. Sou muito grato a você pela oportunidade riquíssima de poder divulgar o livro. Você tem sido um amigo que tem nos apoiado e louvado seja o Senhor por isso. Você tem estado junto com muitos pastores, ombro a ombro. Isso é importante falar aqui também. Importante nós destacarmos o papel do Wesley na obra na nossa região. O Wesley tem liderado uma associação de ministros evangélicos na nossa região. Ele tem estado junto com os pastores, apoiando, divulgando, levantando recursos, enfim. Ele tem sido um companheirão para nós. E eu louvo a Deus pela sua vida. E a nossa reunião, terceira, segunda, estaremos lá. Estaremos lá, se Deus quiser. Maravilha. Pastor Franklin, muito obrigado pela sua participação. Quero que você tenha agora um tempo para dar suas considerações, mandar um abraço para a família. Enfim, o tempo é seu. Fica à vontade, a casa é sua. Amém. Mais uma vez agradecendo o meu amigaço, Wesley Campos, cantor Wesley. Olha, você que não viu ele cantando ainda, por favor, convide, porque é bênção pura, sem mistura, como diz o irmão. Quero mandar novamente um grande abraço para o nosso pastor presidente da primeira igreja Batista Betel em Várzea Paulista, pastor Neri Matatias Martins. Pastor, um beijo no seu coração. Quero mandar um beijo também para a nossa pastora Dalila, para minha esposa. Se eu não mandar um beijo para minha esposa, o negócio vai ficar feio em casa. Um beijo para minha esposa Márcia, para minhas filhas a Larissa, a Laís, para minha neta Alanis, para o meu netinho querido, com 5 meses, Anthony, e para toda a nossa igreja, para toda a região de Várzea, Campo Limpo, Jundiaí, para todos os irmãos queridos de todas as denominações, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Quadrangular, enfim, se eu for citar nomes aqui, eu vou pecar. Mas os irmãos que nós temos ido pregar e ter tido a oportunidade de divulgar o livro. Deus abençoe a cada um de vocês. Wesley, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Você é bênção na nossa vida. Eu que agradeço. Tá pronto aí aquele vídeo nosso comercial? Antes de eu dar as últimas considerações, solte o nosso comercial aí, por gentileza. Venha conhecer a Tramontina, construção e acabamento, materiais hidráulicos para você. Vem com a gente. Venha conhecer a Tramontina, construção e acabamento aqui em Várzea Paulista. Avenida Sorocaba, 205, melhor para você. É isso aí, tem gabinetes. Temos areia, pedra, laje,
tudo para a sua construção. Avenida Sorocaba, 205, em Várzea Paulista. Olha lá. Avenida Sorocaba, 205, aqui em Várzea Paulista. O melhor para a sua casa. Maravilha, maravilha. Mais uma vez agradecendo meu amigo pastor Franklin. E neste domingo, estarei com meu amigo pastor Antônio Araújo, aí na Assembleia de Deus, Ministério de Várzea Paulista. Estaremos ali cantando, glorificando ao Senhor Jesus. Aí na rua Aristide Nivolone 524, eu vou estar com meu amigo pastor Antônio Araújo. Na próxima semana, nós estaremos aqui, no próximo sábado, estaremos aqui com o programa Na Ordem do Dia, às 11 e pouquinho, tá certo? Começando este programa com você. Deus abençoe, até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.